Fala pra gente como é que foi, que a gente falou aqui com uma galera do Vasco, né? E o Vasco, nas eleições, sempre é algo... Na verdade, a maioria dos clubes associativos tem situações nas eleições, né? Como que foi as eleições pra você virar presidente? Bom, deixa eu contar uma história Aham. aqui, né? Em 97, teve uma eleição no Atlético. Eu fui convidado pelos eram dois candidatos a ser vice dos dois. Um, inclusive, é que tinha me dado a oportunidade de ser conselheiro. E eu decidi a não ser candidato nem de um lado e nem de outro. Mas tinha a minha opção. E nós perdemos a eleição. E este presidente que ganhou foi o que havia me colocado como conselheiro. Depois de um ano, a situação do Atlético estava muito ruim. Já vinha de alguns anos, né, com muita dificuldade. Então eu o procurei, né, e conversamos, e ele decidiu a renunciar do cargo de presidente no final de 98. E teve um fato que a gente tem uma casa em Lagoa Santa, ele morava em Lagoa Santa e ele pediu que fosse lá em casa. Então reunimos a imprensa lá e pediu renúncia. O vice dele era o Nélio Brant, que eu não o conhecia, tornamos amigos. E o Nélio pediu ajuda a mim, ao Ricardo Guimarães, ao Issa Moisés, o Edson Simão, que tinha sido candidato, que tinha perdido, para ajudar ele na gestão de 2 anos que faltava, né, para terminar o mandato deles. Nós fomos ajudar e passamos muitas dificuldades, foi de muito sofrimento. Eu vou ilustrar aqui com 2 histórias, né, 2 casos. O Atlético tinha um campo de futebol para toda base e profissional. E quando chovia, era terrível, não tinha como treinar. Então o que fazia? Os jogadores iam para a Vila Olímpica, iam para o vestiário, trocavam de roupa, pegavam um ônibus e a gente ia treinar no campo do Frimisa, Santa Luzia, ou lá em Betim, no campo da Fiat, e em outros lugares. Um dia, 5 horas da manhã, e lá em 99 eu já assumi o futebol, ficou na minha responsabilidade entre a gente, você fica sendo o vice interino do futebol. Então, 5 horas da manhã me liga em casa, eu atendo, até assustado, o que foi, né? Aí o responsável pelo futebol na época falou: Sérgio, hoje nós estamos com problema. Por quê? Está chovendo. A mesma forma, né, de resolver o problema. Vamos para o vestiário, troca de roupa e vai. Você não vai porque o ônibus não vai nos levar hoje porque o atleta não tinha pago ele. Aí eu ligo lá para a pessoa do ônibus, pode mandar que até 8 horas aí, ou até 7, não sei, eu levo dinheiro para você. E levei dinheiro meu para pagar. Essa era a dificuldade do Atlético. Como também a pessoa que era responsável pela base, né, onde alojava, a gente tinha um alojamento lá, onde os meninos ficavam, que era no bairro Santa Branca, me liga à noite, amanhã não tem café da manhã para os meninos, que a padaria não vai entregar o pão. Você vai ter. No outro dia eu levantei cedinho, fui lá, comprei pão. Então, esse é o Atlético que a gente viveu lá no passado. Esses são fatos, né, que eu vivi. E depois, quando foi em final de 2006, quando a gente voltou para a Série A, Atlético e América de Natal, ficou 2-2 o jogo, não sei se 25 ou 26 de novembro de 2006, terminou o nosso mandato. E eu resolvi nem frequentar mais estádio. Fiquei 14 anos sem estádio. Por causa de desgaste? Eu achava assim, se eu voltar a frequentar estádio e Atlético, eu vou voltar e eu queria descansar, eu sofri muito um tempo lá. Você viveu muito aquilo? Vivi. E estava desgastado, pensei, eu preciso de De um respiro deixar. mesmo, Mas o amor não, né, Não, mais não uma cortou. parada de ligação, de estar perto, assim. Eu vou estar vendo, mas não necessariamente vivendo dia a dia. Exato, né? E assim, como conselheiro, participando, né, quando precisava de qualquer coisa, sempre à disposição do Atlético, sempre ajudando em tudo que eu podia.
E meus filhos, né, eram adolescentes nessa época, ia acostumado comigo, levando para o Mineirão e viajando, levava eles, né? E eles falavam assim, pai, vamos no jogo com a gente, é o sonho da gente. Eu falei assim, não vou e não vou. E foi até o dia, né, que eu fui convidado a ser presidente. Eu pensei muito e tomei opinião com a minha família, com alguns amigos, falei assim, olha, é um momento que eu posso ajudar o Atlético. E aí eu voltei. E o jogo que eu voltei começou mal, porque nós fomos jogar com São Paulo, aqui no final de novembro, 2020. 2020. Aí eu já era presidente, mas não tinha ainda sido empossado. Porque eu fui empossado em dia 3 de fevereiro. Isso era dia 20 alguma coisa de era dezembro. Era o 7 câmera ainda. Era o 7 câmera. Perdemos de 3-0, né, nesse jogo. E, então fiquei 14 anos sem estádio, mas acompanhando a vida do Atlético, participando daquilo que eu podia participar, e foi só uma opção, né, de não querer estar no estádio aí durante esse tempo. Nem na final da Libertadores, Copa do Brasil, nenhuma. Nem jogo da seleção brasileira, né, que teve aí a Copa do Mundo. Mas isso aí que nem bom que você não jogo, foi, né? nem Esse jogo, foi bom ter ido em Belo Horizonte. nem jogo de amador, né, time amador, eu fui. Eu tomei essa decisão por esse período e aconteceu dessa forma, né? Aí voltei como presidente, né, e estou aí há quase 3 anos como presidente do Atlético.